A oração de um justo pode muitos seus efeitos, não é verdade? E a resposta vem. Como eu falei, pode ser que não seja a resposta que a gente imaginou, mas vem uma resposta. Deus não deixa seus filhos sem resposta. E Ele é leal, Ele é fiel a você e a mim. E Ele ouve todas as nossas orações, são ouvidas e nós vamos ver isso hoje. Amém? Então, Senhor, nesse momento, fala conosco, Senhor. Nós estamos no momento mais importante, Senhor, aqui, da Tua Palavra. Revela a Tua Palavra, Senhor, para nós, em nome de Jesus. Revela a cada um, conforme a necessidade de cada um, Senhor, aqui. Porque o Senhor conhece o coração, conhece as necessidades de cada um. E a mensagem de hoje é o caminho da renovação espiritual, o caminho também da maturidade espiritual. Romanos 12, 2, na NVT. Um texto super conhecido, Romanos 12, 12. Todos aqui somos crentes, conhecemos bem esse texto, mas na NVT, que eu queria falar com vocês, cada palavrinha tem um sentido. Então, que você se concentre agora nesse sentido que eu vou falar para você. Amém? Então, está dizendo assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O que nós vemos hoje neste mundo? As pessoas nas redes sociais imitando os costumes deste mundo, achando legal costumes imorais. E as pessoas imitam, seguem imitando. Porque um faz, o outro quer fazer também. São pessoas perdidas, infantis. Você se lembra na escola? Seu amiguinho tinha uma bola de futebol, você também queria uma bola de futebol. A sua amiguinha tinha uma boneca Emília, feia para chuchu, mas você queria uma Emília também, não é? São infantis. Pessoas que imitam os outros não têm originalidade. Ei, nós somos originais. Amém, glória a Deus. Cada um de nós tem a nossa unicidade, a nossa originalidade. Você é único. Amém. Não tem outro igual a você. Você é sensacional. Amém? Eu me acho sensacional. Glória a Deus. Brincadeira. Mas diante de Deus a gente tem que se achar sensacional porque a gente é filho amado. Amém? E aí ele diz assim, e os costumes deste mundo, mas deixem, você precisa deixar, você precisa permitir. Permissão é uma coisa que a gente não dá para Deus muitas vezes, que a gente quer control, deixa, larga, chuta que é laço, brincadeira. Larga as coisas deste mundo. Deixa, autoriza Deus te transformar. Permita. Não queira controlar a sua vida, controlar as pessoas, controlar a família, controlar o dinheiro, controlar o trabalho, controlar o que os outros pensam de você. Deixa Ele te transformar. Por meio de uma mudança do seu modo de... Várias vezes eu vou repetir a palavra para vocês. O modo de... Sempre eu vou bater nessa tecla. Que a sacada da sua vida ser uma vida de paz, de alegria e de justiça, porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça, você precisa mudar a sua forma de pensar.
a fim de que experimentar. Sabe experimentar? Coisa boa experimentar de Deus, né? Experimentar a presença de Deus, experimentar a bênção de Deus, experimentar a boa vontade agradável e perfeita de Deus. Quem quer experimentar a boa vontade de Deus? É maravilhoso quando nós vemos um testemunho desse, né? Experimentar a boa vontade, experimentar Deus guardando, experimentar Deus fazendo milagre, experimentar Deus sustentando a família, sustentando. Olha, eu estou aqui. É maravilhoso. Tudo tem um propósito, embora tenha dor, embora tenha aflição, Ele continua presente. Ele continua dizendo, olha, eu estou aqui e vocês vão experimentar a minha boa vontade, que através dessa dor, eu vou trazer muitas alegrias, eu vou multiplicar muitas alegrias, eu vou fazer vocês fortes, robustos, gordinhos de fé. Quem quer ser gordinho de fé? Amém? Amém? A única coisa que a gente precisa perder peso, que pesa, é da preocupação daquilo que os outros vão pensar, daquilo que os outros vão falar de você, da opinião dos outros. Larga esse peso para trás, fica magrinho da preocupação do que os outros vão falar de você ou pensar de você, amém? Amém. Glória a Deus. E esse texto, Romanos 12:2, eu gosto muito, porque me lembra de algo maravilhoso, que é o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos ou dos ímpios. Mas não segue um conselho, não segue a palavra do outro, não segue a orientação do outro, não segue imitando o outro. Não se detém no caminho dos pecadores, não se detém, não fica, não se relaciona, não se envolve, não se detém no caminho, né? Porque tem gente que se detém com os pecadores, se envolve. E ele diz, nem se junta à roda dos zombadores de Deus. De Deus não se... Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Sabe aquilo de experimentar prazerosamente a palavra de Deus? Quando você fala com Deus, você ouve Deus, você não faz, uau, Ele falou comigo, que incrível, Ele falou comigo. Esse prazer, essa satisfação de meditar na lei do Senhor é conversar com Deus Criador, com o nosso Deus. Que coisa extraordinária. E aí medita nela de noite, quer dizer, constantemente você precisa da lâmpada, constantemente você precisa meditar, não é só ler. Você precisa meditar como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma meditação da palavra, nós estamos degustando a palavra, nós estamos entendendo a palavra, estamos ficando fortes, fortalecidos, com uma armadura, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, porque essa palavra é a verdade, então medita nela de noite. E ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Pega isso aqui, no tempo certo, no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Uau! Ele prospera em tudo que faz. Então, queridos, feliz é aquele que busca o Senhor. Busca todos os dias o Senhor. Tem prazer em buscar o Senhor. Porque você adquire sabedoria. Adquire discernimento. Adquire conhecimento, que é muito importante. E tem uma vida equilibrada. Por que você precisa de uma vida equilibrada? Está falando aqui, ó. Você como árvore plantada, se você não segue o conselho dos ímpios e medita na palavra de Deus, você como árvore plantada, à margem do rio e dá fruto no tempo certo. Você tem um equilíbrio.
Um equilíbrio, você vai dar fruto no tempo certo. No tempo que você necessitar, vai ter fruto. Entende? Então você tem uma vida equilibrada. Você não é cheio de altos e baixos. Sabe aquele pessoal que é meio, né, gangorra, meio montanha-russa? Um dia está com Deus, está com Deus, estou com Deus, estou com Deus, glória a Deus. Um dia, não estou afim de ir na igreja, acho que eu estou bem, não estou bem. Acho que eu estou, glória a Deus, glória a Deus. Você vai ter equilíbrio se você buscar todos os dias a palavra de Deus. Se você tiver a palavra do Senhor na sua vida, Ele revela cada passo. Por isso que cada passo que Davi dava, ele precisava da palavra para saber qual era o próximo passo, discernimento, qual é a necessidade que eu tenho para hoje. Eu preciso de uma palavra para hoje, porque a palavra é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela traz vida para o seu dia, ela traz discernimento, ela traz direção. Sabe por quê, gente? Uma pessoa perdida, quando você está perdido, você pede na rua uma orientação, não é verdade? Outro dia eu estava com a Vivi e nós estávamos perdidas em São Paulo e eu pedi uma orientação para a moça, para uma mocinha ali. Eu falei, moça, aqui vai dar na estrada tal? Ela disse para mim, não. Aliás, não vá para lá, porque ali é uma favela que tem muitos criminosos. Eu falei, não tem problema. Né? E a Vivi falou, mas você vai na contramão? Eu falei, melhor na contramão do que na mão dos bandidos, né, filha? Então, vamos lá para trás, dei ré, contramão, conseguimos chegar. Mas veja só, e se a moça não nos avisasse? Não desse a instrução correta? Se não fosse Deus nas nossas vidas, eu estaria em perigo. Correto? Então, quando você está perdido, você precisa da palavra de Deus. Quando você está perdido, você precisa de direção correta. E a única direção correta é a palavra de Deus diariamente, que te dá direção, que te dá discernimento, que te dá entendimento do que está acontecendo, discernimento que vem de Deus ou que não vem de Deus. Esse caminho é bom, esse caminho não é bom, essa pessoa é boa, esta pessoa não é boa. Então nós precisamos dessa palavra diariamente. E temos prazer em experimentar. Amém? Diz assim, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, mas nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Opa, presta atenção. Aqui está dizendo assim diz o Senhor, e está assinado aqui, ó. Eu, o Senhor, falei. Queridos, que a gente não se orgulhe na nossa sabedoria, no nosso poder, na nossa riqueza. Em que você se apoia? Aonde está a sua confiança? O seu apoio está na sua sabedoria? Naquilo que você entende? Está na sua riqueza? No seu poder? Não. Se alguém tiver que se orgulhar, se orgulhe de me conhecer e entender quem eu sou. Olha, gente, isso é fantástico. Porque conhecer a Deus é uma coisa. Entender que Ele é o Senhor e que Ele é a sabedoria, que o poder é dele, que a riqueza é dele, que vem dele, é diferente. Entender ao Senhor. E tem mais alguma coisa assim extraordinária? Em que você se apoia? Em que você se apoia na vida? Você confia somente no seu dar? Como Pedro, olha Jesus, eu sei pescar, eu sou pescador, eu já joguei as redes, eu conheço o mar, Jesus. Então, eu sei que eu não peguei nada, mas por causa da tua palavra, Jesus, eu vou jogar a rede. Quantos de nós dizemos assim, não, isso aqui eu já fiz, não deu certo, pastor. Mas faça assim, olha, a maioria das pessoas que eu aconselho, faça assim, isso não dá certo, pastor, eu já fiz. Mas olha, se você fizer assim, eu já orei e não deu certo. A maioria das pessoas que eu converso
Não quebranta. Não se rende. Se você se render, perder para Ele, como eu falei, perde para Ele. Deixa Jesus ganhar na sua vida. Deixa Ele ser o primeiro lugar. Não tem problema que você é o segundo. Não tem problema. Você vai subir no pódio também. Mas deixa Ele ganhar, se rende. A sabedoria vem do Senhor, eu quero a tua sabedoria. As riquezas que o Senhor me mandar, eu quero a sua riqueza, o seu poder. Eu vou precisar conhecer mais do Senhor, porque a partir do momento que você conhece cada dia mais o Senhor e que você medita na palavra, mais você vai se conhecer. Porque quando você olhar a palavra de Deus vai espelhar quem é o nosso Deus, a imagem e semelhança, que muitas vezes você não está de acordo com essa imagem e semelhança. E você vai falar, eu não estou de acordo com essa imagem e semelhança. Eu preciso transformar meu pensamento. Eu preciso transformar o meu interior, e eu só sou transformada a partir da ação do Espírito Santo. E a partir do momento em que eu deixo Ele me transformar, eu deixo me quebrantar, eu deixo Ele entrar. E eu desisto de lutar com Ele, porque a nossa carne milita contra o Espírito. A nossa carne está o tempo todo, eu já tentei isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não deu certo, então não vou fazer de novo. Ei, Ele está falando que agora é o tempo. Tem um tempo e modo para todas as coisas. E agora é um outro tempo, cada dia um tempo. Não fique olhando as coisas pelas circunstâncias, lembra? Muda o seu olhar. Porque a notícia de hoje assusta muito. E se você ficar nessa palavra assim, ó, e as coisas estão difíceis, e agora o Brasil vai, e agora, a notícia de hoje, amanhã, ela é velha. E já resolveram amanhã o problema de hoje, lá em cima, lá na STF, lá nas coisas, já mudou. Então, se não é sua parte trabalhar lá, descansa que Deus está trabalhando. Faz a sua parte na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, amém? Então nós precisamos entender aonde nós estamos inseridos, o tempo e o modo, e como que nós vamos discernir como que eu tenho que viver. E a palavra que eu vou profetizar todos os dias, eu não vou entrar no jogo da palavra negativa, de que as coisas vão dar errado, de que as coisas estão difíceis, que as coisas não vão acontecer. Eu vou profetizar essa palavra que Deus está me dando. Não, o Senhor é comigo. É um Deus poderoso, a sabedoria do Senhor está comigo, Ele me dá discernimento, eu não estou perdido, porque eu vivo de acordo com a palavra dEle. Então cada dia mais eu fico mais parecido e transformado no meu pensamento, na forma de pensar. Então se eu mudo o meu pensamento de acordo com a palavra de Deus, eu vivo com a mente no céu, com os pés na terra, porque nós somos terrenos, estamos na terra. A nossa mente no céu, palavra de Deus, reino. Você e eu estamos já no reino de Deus com a nossa mente. Por isso que a nossa mente precisa o tempo todo estar ligada. Mas os seus pés firmes na terra. Mova-se na terra com a cabeça do céu. Amém? E a partir do momento que eu tenho contato com a palavra de Deus, eu começo a entender o que é bom em mim e o que é ruim em mim. Certo? Porque todos os dias nós precisamos contemplar a face do Senhor. E quando eu contemplo a face do Senhor, eu entendo a minha face, o que não está certo e o que está errado. E sabe, quando você caminha nesta palavra de Deus, você se torna esperançoso. Você precisa buscar essa palavra para que você não perca a esperança. Porque quando a gente perde a esperança, queridos, e a gente entra em desespero, desesperança é o fim, é você não ter perspectiva de vida. E essa palavra é a que traz esperança. Romanos 15:13 é um dos versículos que eu mais amo. E o apóstolo Paulo escreve que o Deus da esperança, nosso Deus é o quê, gente? Vos enche de toda alegria e paz na vossa fé. Na vossa
fé, porque a fé é que te fortalece no Espírito, em contato com o Espírito Santo que te fortalece, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Uau! Que coisa boa você encontrar alguém que transborda em esperança, não é? Que eu falei, Cícera, vai ficar tudo bem. Tem um bololô aí, mas vai ficar tudo bem. Né? Engrossou o caldo aí, mas nós vamos jogar mais água, vamos jogar mais leite, a coisa vai sair. Amém? O Bento vai sair. O Bento é abençoado. O Bento é bendito do Senhor. Amém? Então, queridos, que o Deus da esperança nos encha e nós seremos essa fonte que transborda de esperança inesgotável. Você encontrar alguém que transborda em esperança, não é maravilhoso? Sê tu uma bênção também. Sê tu uma bênção. Transborde em esperança. Seja você também sal e luz para alguém. Traga uma palavra de esperança para alguém, porque nós somos essa luz, esse sal. E o Senhor quer nos mover. Mova a igreja. Mova-se aonde você está se movendo. Na imagem e semelhança. Amém? Amém. E sabe uma coisa que nos faz nos perder? Ficarmos perdidos aqui? Murmuração. Por que o povo do deserto ficou perdido? Ficou lá, dando volta. Murmuração. Ah, bom era estar lá, né? Lá no Egito. Você nos trouxe aqui para morrer. Começaram a murmurar. E essas palavras, queridos, essas palavras de murmuração, como disse que é o som, né? As partículas criadoras, as partículas que mudam as atmosferas, é a palavra. A palavra tem um som. A palavra tem uma energia. Então, o que nós estamos plantando na nossa vida? Murmuração? Reclamação? Tristeza? Ou nós estamos trazendo uma mente renovada, profética, que muda todas as circunstâncias que estamos vivendo? Nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Você precisa entender isto, que a mudança começa em você. Quando você muda, tudo muda na sua vida. Agora, quando nós fazemos confissões erradas, ou entramos em vãs discussões, sabe? Sabe quando você vê alguém discutindo política, futebol, religião? Você entra em discussão? Você é simplesmente aquele portador de esperança de que as coisas vão mudar. Porque, na verdade, o que habita em você é aquele que transforma todas as coisas. Ok? Então, muitas vezes, teve uma vez na minha vida, que eu era nova na fé, e o Senhor falou comigo assim, bem claro, até assustei, né? Porque a primeira vez que você fala, Deus fala com você, você fala, uau! E aí Deus falou para mim, faça um jejum de palavras, Lígia, de palavras torpes. Faça um jejum de murmuração. Faça um jejum de palavras contrárias sobre você mesmo e sobre as pessoas. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa mania de estar conversando, de estar murmurando, de estar reclamando. E agora? O que vai acontecer? Agora não vai dar certo. E o mundo? E agora vai acabar tudo. E a gente não tem mais esperança. Sempre o Deus da esperança nos enche de alegria e paz. E faz com que a gente transborde em esperança por conta do Espírito Santo que há em nós. Nós temos o maior tesouro que é o Espírito Santo. E nós vamos ver isso. Queridos, não tem para ninguém. A nossa vida, ela sempre é de bênção em bênção para que sejamos uma bênção aos outros. Amém? Então ele falou para mim isso, né? E eu, puxa vida, nova na fé, cheia de hábitos, costumes, maus costumes, crenças, né? Murmuradora que eu era. E eu aprendi então que para você não falar bobagem, antes você tem que pensar, né?
Mudar o seu pensamento, que a boca fala, o que está cheio o nosso? A mente. Então, para não falar bobagem, para não murmurar ou para alguma coisa, então eu ficava o dia inteiro assim. No começo, né? Quando você está começando a andar, começando a dirigir, você presta atenção, muda, tal, erra. Então eu ficava, como é que eu tenho que pensar? Vou falar. No começo é assim. Depois, você se enche tanta palavra de Deus que fica automático. Não sai da sua boca mais palavra torta. Não fala palavrão, não porque a gente queira, porque a gente não está na nossa mente palavrão. Não está na nossa mente amaldiçoar. Não está na nossa mente falar bobagem para alguém. Não é verdade. A nossa palavra sempre é para edificar alguém. Isso se torna automático. Mas por que se torna automático? Porque eu crio na minha vida um tempo de intimidade com Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus e me conhecer se eu não tenho intimidade com quem me criou? Com o manual do Criador, do manual do fabricante, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa herança. É um testamento, queridos. Você recebeu um testamento, você recebeu algo que é um tesouro. A palavra de Deus é um tesouro. E você é o herdeiro desse tesouro e você não vai ler? As clausulinhas lá pequenininhas, quanto que você recebeu do tesouro? Amém? Então nós precisamos depender dessa palavra. Porque essa palavra, você pode não ter nada. Você pode não ter nada para comer na sua casa, mas se você sentar com Ele, com o teu Criador, Ele muda sua geladeira, enche, sua mesa enche, sua casa enche, sua alegria muda, você não murmura, você não chora, você não se entristece, porque a presença dEle é suficiente na sua vida. Amém? A sua tristeza de ontem, Deus mudou, não mudou? Ao ano passado, como é que você estava? Amém? Até sorriu aqui. Hoje está abençoado, amém? Quantas vezes você andou lá na sua casa, na sua sala, chorando? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus está falando, não, para quê, né? Você deveria falar, como agora? Como agora? Como agora? Como que nós vamos mudar? Como que vai ser? E agora, Jesus? Que legal! Vamos viver outra coisa maravilhosa, porque o Deus da esperança vai fazer você transbordar em esperança hoje. Amém? Então, queridos, não seja um crente meia boca, não. Seja um crente inteiro. Amém? Inteiro, inteiramente. Um crente assim, absoluto, que de forma nenhuma titubeia na fé. Seja forte na fé, seja forte naquilo que você profetiza, forte naquilo que você pensa, naquilo que você acredita, na imagem e semelhança do teu Criador, e Ele te criou para algo extraordinário, e Ele vai fazer algo extraordinário, porque Ele é o Deus da esperança, onde você pode esperar a fidelidade, lealdade e verdade do nosso Deus, que cumpre todas as promessas dEle na sua vida. Em Jesus Cristo nós temos o sim e o amém nas promessas deles, elas vão se cumprir. Amém? Glória a Deus. Me ajuda aí. Bora. Quanto mais perto de Deus, mais transformados seremos. Amém? E rapidinho, para terminar aqui, eu quero falar de 3 coisas que é o caminho do amadurecimento espiritual. Então, no novo nascimento, nós recebemos um novo coração. O Senhor nos tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Né? Nós recebemos um transplante. Quem é transplantado? Amém. Então, o Senhor nos transplanta e a partir do momento que Ele coloca esse novo coração, nós somos um novo ser. Todo o nosso ser velho morre com Cristo e tudo se faz novo. Então, esse novo coração vai sendo preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus que nós recebemos. Amém? Então, Ele começa a trabalhar em nós de forma
de 3 pilares que eu quero que você se lembre sempre daquilo que você recebeu no seu novo coração, no seu novo transplante. A partir da carta de Filipenses, que Paulo escreve, da prisão, mas é a carta que ele mais diz sobre alegria. E quem pode se alegrar na prisão? Paulo, prisioneiro de Cristo. Porque ele tinha suficiência em Cristo. Glória a Deus. Você pode se lembrar de Paulo quando você estiver triste, que ele lá na prisão dizia: alegre-se. Novamente eu digo para você: alegre-se. Porque Jesus já fez tudo, nos deu a salvação, transplantou o seu coração, trouxe uma vida nova. Portanto, ele é o renovo e ele vai renovar todas as coisas, apesar de você estar passando lutas, apesar de você se sentir perdido, apesar de você se sentir só, apesar de você estar enfermo. Ele está renovando todas as coisas porque ele trouxe vida e vida em abundância e vida eterna. Portanto, a continuidade. O problema de ontem vai ficar para ontem, ele vai fazer coisas novas hoje, amanhã e depois e sempre. Glória a Deus aí, me ajuda aí, glória a Deus, porque ele é o Senhor das nossas vidas, ele é a suficiência das nossas vidas. Então nós precisamos ter esse olhar por cima, erga os olhos, os campos estão prontos, uau, sai dessa coisa rasa aqui do problema de hoje, amanhã tem solução. No tempo certo, as suas folhas não murcham, mas no tempo certo você prosperará. Porque nós temos o Senhor em nós. Ok, e ele diz em Filipenses 2:5. Se vocês lerem a carta de Filipenses, tenho certeza que vocês vão se alegrar muito com Paulo, porque ele fala coisas extraordinárias nesse livro. Eu gosto demais quando a gente está triste, para transbordar em alegria, quando a gente se sente perdido, leia a carta de Filipenses, porque ele traz solução para nós, ele traz direção, ele traz bom ânimo. Amém? Ok, então vamos lá. Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. A mesma atitude. Essa atitude em grego, gente, é frônesis, que significa, ela engloba a ideia de mentalidade. É uma nova mentalidade, tem a mesma atitude, a mesma mentalidade demonstrada por Cristo Jesus. E essa frônesis, ela engloba tanto o pensar, o sentir e o agir. Como você pensa, como você sente, como você acha. Mente, espírito e corpo. Ok? Então, é uma forma de sabedoria na prática. Como que eu penso, sinto e acho. Então, a partir do momento que você pensa sabiamente, se você pensar com sabedoria, você vai tomar decisões assertivas. Você vai tomar decisões de acordo com o caráter de Deus, de acordo com retidão, com moralidade. Então, na verdade, é uma virtude você ter a mesma atitude de Cristo. Pensar, agir, sentir e agir corretamente. Quando você vê Jesus caminhando, o tempo todo ele dizia: eu me alimento da comida do Pai, eu faço a vontade do Pai, tudo que eu faço glorifico o Pai, porque tudo o Pai fala para mim, eu glorifico o Pai. O tempo todo ele estava ligado da onde ele veio e para onde ele iria. Você e eu precisamos o tempo todo estarmos ligados ao Pai, de onde viemos e para onde iremos. Nossa origem, nosso destino. Não fique perdido. Não fique perdido por qualquer coisa que te aconteça. Porque você perdeu isso, perdeu aquilo, o que aconteceu. Não. Você tem um destino. Você é um filho legítimo. Amém, glória a Deus. Você foi legitimado pela fé. Você é o único amado.
Não abra mão disso por qualquer tristeza. São dores também legítimas. Todos nós passamos dores legítimas. Mas nós precisamos levantar os olhos e olhar na esperança daquilo que está preparado para nós. E é disso que nós vamos falar. Desse Deus maravilhoso que traz paz. Paz. Que traz paz na sua casa. Paz na sua vida. Não tem nada que você compre que te traga paz. Não tem nada que você compre que te traga segurança em que você pode se apoiar. Há um dono para quem você pertence. Queridos, vocês viram aquele rapaz, infelizmente, do jogador do Liverpool, que faleceu? Viram? Um jovem de 20 e poucos anos. Fazia 11 dias que ele tinha se casado. Muito rico, né? Jogador do Liverpool, português. Ele e o irmão dele. O médico disse que ele não estava muito bem, disse assim, olha, não voe, porque você fez uma cirurgia, então vá de carro. E ele pegou a Lamborghini dele. A Lamborghini que custa mais de 500, sei lá, euros, sei lá o quê. 500 mil euros, não faço ideia. E ele acelerou na estrada, o pneu estourou, pegou fogo, a Lamborghini, faleceu ele e faleceu o irmão dele que estava com ele. Essa mãe perdeu 2 filhos. E a esposa com 3 filhos perdeu o marido, que haviam se casado há 11 dias na cerimônia religiosa. Queridos, a dor é legítima. A dor é dilacerante. Mas o Senhor tem um propósito. E o Senhor restaura. O Senhor é cheio de amor, cheio de compaixão. Porém, queridos, nós nunca sabemos quando vamos. Amém? Por isso nós precisamos sempre estar preparados em dia com a intimidade com Deus, com a nossa fé em Deus, com a nossa força em Deus. Tanto pelas pessoas que ficaram, por ele que se foi, que tinham um futuro promissor, cheio de sonhos, cheio de planos. Cumpriu o seu propósito, porque Deus permitiu. Amém? Deus permitiu. Deus permitiu. Então plante um pensamento. Plante um pensamento. Quando você planta um pensamento, começa a pensar, você vai receber uma nova atitude, uma nova ação. E a partir dessa atitude, você vai colher um novo hábito. Vai ter um hábito. Você vai continuar com esse hábito, plantando esse hábito, e você vai colher o caráter de acordo com o hábito, com aquilo que você crê, as suas crenças. E plante um caráter. Você vai colher o seu destino. Entende? Plante um hábito e colhe um estilo de vida. Então, queridos, deixa eu falar para você. Está escrito que, todavia, 1 Coríntios 2,9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. Toda revelação vem através do Espírito Santo. E voltando a Filipenses 2, as 3 colunas, os 3 pilares estão nos seguintes versículos. Filipenses 2, 1 a 4. Há alguma motivação por estar em Cristo? O que motiva você na sua vida, estando em Cristo? O que você se apoia? Qual o seu propósito de vida? E ele diz no seguinte: há alguma consolação que vem do amor? Diga consolação. Há alguma comunhão no Espírito? Diga comunhão. Há alguma compaixão e afeição? Diga compaixão. Então completem a minha alegria,
concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar a ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Amém, igreja? Amém, corpo de Cristo? Amém? Nós sentamos hoje à mesa, nós nos preocupamos uns com os outros, nós choramos uns com os outros, nós nos alegramos uns com os outros. Mas a sua vida vai mudar quando você entender essa multiforme sabedoria. E veja só, o Senhor está falando assim, há alguma consolação? O Senhor enviou o Consolador. E o Consolador estará contigo. Ele consola você. Ele consola os momentos difíceis de dor, de perda e de toda lágrima. A palavra de Deus diz que Ele secará todas as lágrimas. A palavra diz que Ele guarda no odre dele, em Salmo 56:8, que Ele guarda no odre dele todas as nossas lágrimas e que Ele escreve no livro dele todos os nossos lamentos. Ei, todas as suas lágrimas, todas as suas orações, todos os seus momentos doloridos o Senhor guardou no odre e Ele vai transformar toda lágrima em alegria, o choro em alegria, e Ele secará as suas lágrimas, amém? Então lembre-se disso, Ele é o consolo. Felizes os que choram, Mateus 5, que serão consolados. Você vai ser consolado, esse é o trabalhar do Espírito Santo. E aí depois o segundo pilar é quando ele diz, há alguma comunhão no Espírito? A comunhão significa que Ele está em nós. Consolação diz que Ele está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Mas a comunhão diz que Ele está em nós. O Espírito Santo alcança a nossa profundidade dos lugares mais difíceis de alcançar. Mas se você deixar o Espírito Santo alcançar onde você não quer, porque você luta para controlar, mas se você deixar Ele controlar e você ter comunhão com Ele, todas as suas dores vão passar. E você terá discernimento, você terá sabedoria, você terá comunhão com aquele que sabe todas as coisas, conhece o seu coração, sabe o que você pode resistir, o que você não pode resistir. Ele não te dá dor maior do que você pode aguentar. Amém? Amém. Ok. Então ele vai te dar revelação. O Espírito da comunhão traz revelação daquilo que está acontecendo com você. Lembra do Bento? Deus falou assim para mim, assim, me trouxe revelação. Hoje nós estávamos conversando, Maíra disse, não estou bem, pastor. Falei, vou orar. Orei. O Espírito Santo disse assim, vai comer, menina. É verdade, pastor, ontem eu não jantei. Falei, Jesus, o que está acontecendo com a Maíra? Fome. É o Romeu reclamando. O Romeu está dizendo, pelo amor de Deus, manda comida. Amém? Comunhão com Deus. Deus, o que está acontecendo com ela, Jesus? É fome. Eu falei, come, mulher, que você tem aí uma banana. Amém? Então o Senhor nos traz revelação de todas as coisas. Aí ela comeu, está aqui hoje, glória a Deus, amém? Onde nós temos dons de intercessão, nós temos palavra profética, outros têm dons de cuidado, outros têm dons de organização, outros têm dons de serviço, outros têm dom de louvor, amém? Nós somos abençoados para sermos abençoadores, glória a Deus, isso é muito bom quando nós sabemos que nós podemos abençoar os outros, nos sentimos fortes, nos sentimos pertencentes ao corpo de Cristo, pertencemos aos céus, amém? E aí, por fim, há alguma compaixão e afeição? Então, a consolação leva à comunhão, que leva à compaixão. Mateus 20, 34, que diz assim, Jesus movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. A compaixão move a igreja.
A compaixão de Deus move o povo de Deus. Cresce o povo de Deus, alcança os lugares mais escuros. A compaixão de Cristo em você faz com que você se torne uma pessoa cheia de amor ao próximo. Você nem entende como, mas a compaixão dele nos invade através do Espírito Santo, amém? Então ele diz, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5, a partir do 15. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns com os outros, a todos. Estejam sempre alegres. Quem está alegre? Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora que o Deus da paz, levantem as mãos, os torne santos em todos os aspectos. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer. Amém? Amém. Queridos, essa é a palavra de Deus. Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Seja prudente. Tenha espírito de sabedoria, coragem, intrepidez. Não tema, o Senhor é contigo. A compaixão nos diz, Senhor, o Senhor me amou tanto. O Senhor me amou tanto. Que eu sou grata a Ti. E que nós nos concentremos, Senhor, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Que pensemos em tudo que é excelente e digno de louvor. E que possamos, Senhor, praticar todas essas coisas diante do Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos fortalece nas dores, nas provas. Senhor, que nossos olhos e nossos pensamentos estejam em Ti, na Tua palavra. Que as circunstâncias não nos deixem, Senhor, totalmente perdidos ou paralisados. Senhor, nós não queremos estar numa poça, não. Nós queremos fluir rios de água viva, Senhor. Nós queremos ser também fonte, como o Senhor é fonte inesgotável, mas nós queremos ser fonte para outras pessoas, Senhor. Não nos deixe, Senhor, fracos na fé, fortalece a nossa fé, alegra, Senhor, o nosso coração, alegra o nosso pensamento em Ti, fortalece a esperança de dias melhores, Senhor, as circunstâncias que cada um estejam passando, por mais difíceis que sejam, que o Senhor venha com consolo, com comunhão, com compaixão, e que o Senhor venha com a solução, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre as portas, Senhor, faz as conexões, mova a igreja, Senhor, para nos ajudar. Não nos deixe perdidos, confundidos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa as nossas vidas, nos dá discernimento, sabedoria, para nós sabermos aonde nós irmos, pisarmos, falarmos, agirmos, em nome de Jesus. E tudo para a Tua glória, desejamos mais intimidade contigo, desejamos conhecer a Ti, desejamos mais tempo para Ti. Senhor, que as nossas urgências, Pai, não nos deixe, Senhor, perdidos para não agirmos no importante. Ontem, Senhor, uma pessoa me chamou para socorrer outra. E eu disse, mas Senhor, eu tenho que estudar a palavra. E Ele disse, o que é mais importante? A palavra você já tem, filha. Você já tem o Espírito. O que é mais importante? Eu disse, verdade. O mais importante é a moça. E eu sei que o Senhor vai me usar amanhã. Então, eu vou socorrer a moça. E foi extraordinário. Porque muito ela se alegrou e muito ela foi socorrida e o Senhor trouxe resposta. Glória a Deus. Que nós possamos entender o que é urgente e o que é importante. O importante, Senhor, é servirmos uns aos outros, é sermos sal, luz e exercermos a compaixão, Pai.
Em nome de Jesus, faz da tua igreja e a Church Ilhabela uma igreja forte, uma igreja que age de acordo com a tua palavra e que tenha, Senhor, prazer em meditar na tua lei, na tua palavra dia e noite e não se deter no caminho dos ímpios. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Boa semana!